Irmãos, estamos aqui mais uma vez na live Administrai no Espírito. Por isso, seja muito bem-vindo nessa live. Você é nosso convidado especial, já dizendo a você que o Senhor tem maravilhas para realizar no nosso coração nesse dia. Pedindo a você que vai chegando aí, Giovânia de Maria, que já está entrando, que vocês nos ajudem a divulgar essa live para que possamos juntos glorificar o nome de Jesus. Por isso, avise aí as pessoas, nos ajudem a divulgar que nós estamos ao vivo agora com a live Administrai no Espírito. Sou a missionária Valéria, fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, aqui da Diocese de Taubaté. Por isso, seja muito bem-vinda, Giovânia, Marisete, Marcelo José, Edivânia Silva e todos aqueles que chegarem e aos quais vocês também nos ajudarem a divulgar essa live. Guilherme e Gabriela, que já estão entrando, que Deus nos abençoe nesta noite. E nós vamos falar um pouquinho mais de finanças. Para a glória do nome de Jesus, nós temos obtido um grande resultado com relação a isso, porque nós que somos da Igreja Católica Apostólica Romana, precisamos também consagrar as nossas finanças a Deus. Consagrar a nossa vida financeira, tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos providencia. Por isso, você é nosso convidado especial para ficar conosco nessa live, Administrai no Espírito. E o tema dessa noite é: as suas ofertas são aceitáveis a Deus? Olha a pergunta de Jesus para nós. As suas ofertas são aceitáveis a Deus? É o que nós vamos ver, se nossas ofertas estão agradando ou não o coração de Deus. Por isso eu convido você aí a pegar comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz: o homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou-se a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andais irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deve dominá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, olha que maravilha, que riqueza é a palavra de Deus para nós nessa noite, quando ele diz: se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Mas se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando a tua porta? A ti vai o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Então, o Senhor nos diz nessa noite que se fizermos o bem, andaremos sempre de cabeça erguida. Mas se fizermos o mal, o pecado estará espreitando a nossa porta. A nós está o desejo, mas cabe a nós dominar o nosso desejo. Então o Senhor diz nessa noite para nós que dominar os desejos maus, dominar o desejo de pecar, cabe a nós. É possível a nós, seres humanos. É possível dominar o nosso desejo de pecar. É possível refrear o desejo que temos de fazer o mal. E esse é o convite ao Senhor, do Senhor para você nessa noite.
que você domine as suas ações, que você domine as suas atitudes, que você reconheça o poder do Espírito Santo que está dentro de você, para que você possa dominar o mal. E, Valéria, o que isso tem a ver com finanças? Vamos lá. Nós cristãos, principalmente nós católicos, nós não estamos habituados a consagrar as nossas finanças a Deus. Por isso que nós, muitas vezes, sofremos tanto com a nossa vida financeira. Por isso que tantos católicos se sentem amaldiçoados na sua vida financeira. Porque não consagram as suas finanças a Deus. E porque não fazem aquilo que Deus determina nas suas finanças. E olha o que a igreja vem nos dizer nessa noite. O primeiro ato de adoração a Deus, após a queda do homem, foi o ato de ofertar. Vamos repetir? O primeiro ato de adoração a Deus, após a primeira queda do homem, foi o ato de ofertar. Deus não rompeu inteiramente o seu relacionamento com o ser humano, mas havia justificativa para ele destruir o homem, pois este merecia a morte. Mas, em vez disso, Deus ofereceu sua graça e misericórdia. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus só é o caminho, a verdade e a vida, porque ele veio fazer aqui nesta terra a vontade do Pai. E se encarnando no ventre da Virgem Maria, o Senhor, ao assumir a nossa humanidade, ele também revelou a nós que nós, enquanto seres humanos, nós que pertencemos ao gênero humano, nós somos capazes de fazer a vontade de Deus. Há uma capacidade dentro de nós que nós desconhecemos. A capacidade que provém do Espírito Santo. Um dom do Espírito, a capacidade de fazer o bem. E como Jesus, encarnado no ventre da Virgem Maria, assumindo a nossa condição humana, ele mostrou para nós que era possível fazer a vontade de Deus. Que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de fazer aquilo que Deus manda. Assim como Santo Agostinho diz, dai-me o que tu mandas e manda o que tu quiseres. É exatamente isso. O Senhor nos deu a graça e a misericórdia, ofertou ao ser humano a sua graça e a sua misericórdia, assim como a palavra do Senhor diz, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o primeiro ato de adoração a Deus após a queda do homem foi o ato de ofertar. Deus ofertou a sua graça e ofertou a sua misericórdia ao gênero humano pela pessoa de Jesus. Então, Jesus, amado, ele é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Ele assumiu a condição humana para provar para nós, para mostrar para nós que nós somos capazes de fazer a vontade de Deus. Então, que você reconheça nessa noite que você é capaz de fazer a vontade de Deus. Sacrifícios e ofertas. Por causa do seu grande amor pela humanidade, o Eterno estabeleceu um caminho para que o homem pudesse restaurar a comunhão com ele. O caminho de sacrifício e o caminho de oferta, que eram sagradas, pois apontavam para Cristo o sacrifício perfeito, aquele que redimira o homem do pecado. Olha o que o ensinamento da igreja nos diz, que Deus, na sua infinita misericórdia,
para que fosse restabelecido com o homem a comunhão que Adão e Eva haviam perdido com Deus no jardim do Éden por conta do pecado, por conta da desobediência, porque quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, ele rompe a comunhão com Deus. Então, o estado de pureza, o estado de graça, ele é rompido. E o homem começa a estar em estado de pecado. Ele começa a andar em trevas. Então, para que essa comunhão fosse restabelecida, Deus ofereceu à humanidade um caminho. O caminho de sacrifício e o caminho de oferta. Caminho de oferta, quando Deus ofereceu o seu Filho Jesus à humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça. E, oferecendo o seu Filho Jesus à humanidade, Jesus ofereceu ao Pai o sacrifício da cruz. Então, esse é o caminho que nós homens precisamos seguir para que nós possamos recuperar a nossa intimidade com Deus. Para que nós possamos recuperar a nossa comunhão com Deus. O caminho do sacrifício e o caminho da oferta. Um caminho que Caim e Abel descobriu, mas Caim ofereceu. A oferta de Caim não foi aceitável a Deus e a oferta de Abel foi. Por quê? Porque Abel deu a Deus os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos daquilo que Deus havia concedido a ele. Abel conseguiu identificar em Gênesis 4 que aquilo que ele havia recebido, tudo aquilo que ele havia ganhado, toda a prosperidade que ele tinha conseguido, ela provinha de Deus. E como ela provinha de Deus, ela precisava ser devolvida para Deus. Então, amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para Abel e para a sua oferta, mas não deu atenção a Caim, porque Abel tornou-se pastor de ovelhas. E assim, Abel ofereceu os primeiros cordeirinhos que o seu pastoreio havia concedido a ele. Então Abel devolveu a Deus aquilo que era de Deus. Assim como a palavra de Deus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Abel, ele ganhou, ele teve a prosperidade por ser um pastor de ovelhas. Mas os primeiros cordeirinhos, as primeiras gorduras que ele conseguiu, por meio do pastoreio das ovelhas, ele ofereceu a Deus. Ele ofertou a Deus. Já Caim não. Caim, ele começou a cultivar o solo. E a palavra diz que Caim, ele apresentou a Deus os frutos do solo como oferta, mas não as primícias. Não aquilo que logo de primeira mão Deus tinha dado a ele. Por isso a palavra diz muito clara que Deus não olhou para a oferta de Caim. Por isso, amado, nós precisamos identificar que o caminho para que o homem recupere a intimidade e a comunhão com Deus é o caminho do sacrifício e é o caminho da oferta. É preciso identificar que há algumas ofertas que são aceitas por Deus e há outras ofertas que não. Por isso, o ensinamento da igreja ainda nos diz: as ofertas representam a confissão dos pecados, a penalidade pelo pecado, a profissão de fé, que aponta para a oferta única, o Cordeiro de Deus, que leva sobre si os pecados da humanidade. Então, quando nós, pelas nossas finanças, ofertamos a Deus e devolvemos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, aquilo que é dele, nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos pagando a penalidade pelos nossos pecados e estamos professando a nossa fé, apontando para a oferta única, que é o próprio Jesus. Então, quando nós ofertamos, amado, nós precisamos fazer isso como remissão pelos nossos pecados. Nós, católicos, temos o sacramento da confissão. E pelo sacramento da confissão, pela graça do sacramento da confissão,
nós somos reconciliados com Deus. Nós somos redimidos com Deus. Vamos até o sacerdote, confessamos os nossos pecados com o coração contrito e arrependido, e saímos da confissão perdoados com o desejo de não mais pecar. Assim como Jesus disse para aquela adúltera: vai e não torna-te a pecar. Esse é o caminho da confissão perfeita. Além da confissão, nós também podemos ter atos que correspondem ao arrependimento dos nossos pecados. Atos que nos ajudam a professar a nossa fé, a viver as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Atos que nos ajudam a viver a quaresma de uma forma mais perfeita, como o tripé da quaresma: jejum, esmola e oração. A oferta é uma forma de viver a quaresma de uma forma mais perfeita. Ao ofertar, nós estamos também dizendo ao Senhor que estamos arrependidos dos nossos pecados financeiros e estamos recuperando a comunhão com Deus e a intimidade com Deus. Então, a nossa vida financeira também precisa passar pela confissão dos pecados, pela penalidade dos pecados e pela profissão de fé. Olha que maravilha, amado. Nós confessamos inúmeros pecados, mas nós não conseguimos confessar os pecados da nossa vida financeira. E ofertar a Deus, fazer ofertas, é uma forma de confessar os nossos pecados, de nos redimir para com Deus. Então, pecados financeiros, pecados de finanças, corrupção, não dar o dízimo, não dar ofertas, não ajudar obras de caridade, não ajudar comunidades, não ajudar obras católicas. Tudo isso são pecados que nós cometemos e que muitas vezes nós não confessamos. Porque, na verdade, nós não nos arrependemos deles. Para nós, não é necessário ofertar. Nós não cumprimos o mandamento de Deus, que nos instrui no caminho da oferta. E nos diz que o caminho do sacrifício e o caminho da oferta é um caminho que nos leva à confissão, ao arrependimento dos nossos pecados, nos leva a cumprir a penalidade dos nossos pecados financeiros e nos leva a professar a nossa fé. Por isso, quando você oferta, você está professando a sua fé. Ofertar é um mandamento divino. Amados, nós não podemos mais fechar os nossos olhos para essas verdades. O pecado financeiro, o pecado cometido contra as finanças, é um pecado que precisa ser confessado. É um pecado que precisa ser... Precisamos encontrar uma forma, e a forma é a oferta, a forma é o sacrifício, para que nós possamos redimir os pecados cometidos na nossa vida financeira. Quando nós pagamos as nossas contas, ajudamos a nossa família, ajudamos os nossos filhos, mas depois, com aquilo que sobra, nós não devolvemos a Deus as primícias, nós não damos a Deus as primícias pelo dízimo, e nós não damos a oferta para aqueles que necessitam de ajuda. Obras católicas, comunidades, missionários, institutos religiosos, pessoas que nós sabemos que passam por inúmeras necessidades financeiras. Nós não oferecemos a Deus a primícia ao dar o dízimo, e nós não ofertamos ao outro aquilo que ele necessita e que para nós sobrou. Mas nós simplesmente queremos aumentar a nossa riqueza e gastar a nossa riqueza, as nossas finanças, com aquilo que não agrada o coração de Deus. Então você precisa entender que ofertar é um caminho que Deus estabeleceu.
A oferta é algo estabelecido por Deus. E nós católicos, cristãos católicos, precisamos aprender a ofertar. As primícias daquilo que recebemos, nós damos no dízimo. Precisamos ser dizimistas. Mas existe o dízimo, que é as primícias, e a oferta, que é aquilo que nós damos, porque nós podemos ajudar outras pessoas. Você está sendo fiel no dízimo e você está sendo fiel na oferta. Você está ofertando e por ofertar, você encontrou um caminho de comunhão e intimidade com Deus nas suas finanças? É uma pergunta que nós precisamos estabelecer dentro de nós. E olha o que a igreja ainda nos ensina. Obediência e prosperidade. O relacionamento entre o homem e Deus sempre se baseou na obediência a todos os mandamentos divinos, inclusive os relativos a dízimos e ofertas. Então, Deus também estabeleceu mandamentos divinos para a vida financeira. A vida financeira também foi abençoada por Deus. A vida financeira, meu amado, as nossas finanças, também é alvo da bênção de Deus. Quando o homem adora Deus com dízimos e ofertas, Deus derrama abundantemente as suas bênçãos sobre o ofertante e o faz prosperar. Então, dizimar e ofertar é um ato de adoração a Deus. Porque nós estamos dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós estamos retribuindo a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Mas nós precisamos, amado, começar, assim como eu dizia no início, confessar os pecados financeiros que nós cometemos. Quando nós somos corruptos, quando nós agimos de má fé com as pessoas, quando nós emprestamos dinheiro e cobramos juros exorbitantes, quando nós não sabemos doar, mas nós só queremos emprestar, e após emprestar, vivemos cobrando das pessoas aquilo que nós mesmos decidimos emprestá-las. Quando nós agimos de má fé e não damos o dízimo na igreja, quando nós agimos de má fé e não damos as ofertas para aqueles que necessitam, quando não ajudamos obras missionárias, quando não ajudamos comunidades, quando não ajudamos missionários, quando não ajudamos pessoas consagradas, vocacionadas na obra de Deus, quando nós não ajudamos os necessitados, não damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu. São pecados financeiros, obras de misericórdia que nós deixamos de realizar. E esses pecados precisam ser confessados. Porque a vida financeira, ela é alvo da bênção de Deus. Deus decidiu abençoar as finanças. Por isso, meu amado, é preciso retornar para o coração de Deus. E saber que dar o dízimo e ofertar àqueles que necessitam é um ato de adorar a Deus. É um ato de colocar Deus acima de tudo. É um ato, meu amado, de você mostrar para você mesmo e para Deus que o dinheiro não é o Senhor da tua vida. Mas se você tem dinheiro, é porque Deus te deu primeiro. É porque Deus te abençoou primeiro. Então vamos voltar para o coração de Deus? Vamos começar nas nossas finanças, ser abençoados, mas também abençoar outras pessoas. Vamos, meu amado, isso é palavra de Deus. Isso é aquilo que a palavra de Deus diz. Deus olhou para a oferta de Abel, porque Abel deu as primícias daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Abel reconheceu o senhorio de Deus na sua vida. Abel reconheceu que se ele tinha, era porque Deus tinha dado. E quando nós vamos reconhecer, amado, que aquilo que temos é por nossas forças, sim, é porque trabalhamos, é porque temos força de vontade, é porque estudamos, amado. Mas antes de tudo isso, para trabalhar, para estudar, para conseguir coisas, nós precisamos de Deus.
Sem Deus, nada nós podemos fazer. E se temos algum dom natural, e hoje exercemos esse dom natural, e somos agraciados financeiramente por ele, é porque esse dom veio de Deus. Por isso, precisamos entender que dizimar e ofertar é um ato de adorar a Deus. O significado espiritual da oferta, não apenas a oferta em si, é importante, mas a maneira que esta oferta é apresentada. Se não está de acordo com as diretrizes de Deus, é considerada inaceitável e rejeitada. Vamos repetir? Não apenas a oferta em si é importante, mas a maneira que a oferta é apresentada. Se ela não está de acordo com as diretrizes de Deus, ela é inaceitável e rejeitada. E aqui agora nós vamos começar a entender por que Papa Francisco disse no início do seu pontificado que a igreja não é uma ONG. A igreja é uma instituição espiritual, física, mas também espiritual. A igreja é uma estrutura jurídica e espiritual. Estamos falando de finanças, estamos falando de vida financeira. Então, vamos usar aqui o linguajar financeiro. A igreja é espiritual, mas também é uma estrutura jurídica. Também possui direitos e deveres. Por isso, a forma de ofertar, ela precisa ser uma forma de oferta aceitável a Deus, seguindo as diretrizes de Deus. Porque senão nós perdemos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a vida no Espírito, a nossa administração deixa de ser espiritual e começa a ser meramente humana. E sendo meramente humana, ela perde a característica da obediência, ela perde a característica espiritual e, assim como o salmista diz, nós, enquanto seres humanos, apenas só temos o pecado para dar a Deus. Por isso que nós, muitas vezes, não agimos como estrutura espiritual, nós não administramos no espírito, porque nós somos uma ONG. Nós ofertamos, mas sem nos preocupar com as diretrizes divinas, com a forma de ofertar que agrada a Deus. Por isso o ensinamento da igreja diz que há algumas formas de ofertar que são inaceitáveis a Deus. E agora, amado, algo que nós vamos aprofundar um pouco. Maneira correta de ofertar. Há maneiras corretas para alcançarmos de Deus as bênçãos na nossa vida financeira. E qual é essa forma? Em algum momento, Deus revelou a Adão a maneira correta de ofertar, o tipo de oferta que deveria ser entregue, o tempo certo para apresentar esta oferta e o que cada oferta representava. Vamos repetir? Em algum momento, Deus revelou a Adão a maneira correta de ofertar, o tipo de oferta que deveria ser entregue, o tempo certo para ofertar e o que cada oferta representava. Então, existe tipo de oferta, maneira de ofertar, tempo de ofertar e representação de oferta, o que cada oferta representa. E nós vamos começar a identificar isso agora. A oferta, ela precisa ser um sacrifício de expiação dos nossos pecados. Olha que maravilha. Olha como Deus é santo. Por isso, meu amado, que Deus, ele santifica o nosso dinheiro. Por isso a palavra de Deus diz, não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir ao dinheiro. Se você servir só ao dinheiro, Deus não vai abençoar as suas finanças. Mas se você
servir a Deus, Deus vai abençoar o seu dinheiro. Porque o dinheiro precisa estar submisso a Deus. O dinheiro precisa se sujeitar a Deus. Não é Deus que precisa se submeter ao dinheiro, porque Deus é o Senhor, é o dono do ouro e da prata. Não, o nosso dinheiro, as nossas finanças, precisa se submeter a Deus, ser submissos a Deus. Por isso, a oferta, quando ela é dada segundo as diretrizes de Deus, ela passa a ser um sacrifício de expiação. Olha que maravilha, amado, isso é maravilhoso. Quando nós ofertamos sem nos preocupar com a expiação dos nossos pecados, nós viramos uma ONG. Nós apenas ofertamos por ofertar. Mas quando nós ofertamos como expiação dos nossos pecados, porque estamos devolvendo a Deus aquilo que é de Deus e estamos dando a César aquilo que é de César, nós estamos nos redimindo dos nossos pecados. E esse sacrifício de expiação precisa ser um sacrifício de humildade, de arrependimento, de confissão de pecados, de reconhecimento da necessidade de um grande sacrifício que um dia redimiria o homem de todos os seus pecados, ou seja, o reconhecimento do senhorio de Jesus nas suas finanças. O reconhecimento que Jesus é o Senhor das suas finanças. O reconhecimento que se temos é porque vós me destes, como diz a oração da igreja. Se tenho, Senhor, é porque vós me destes. O reconhecimento que somos pecadores sujeitos à ira divina e é pela fé que buscamos a misericórdia de Deus. Olha que maravilha. Esse é a oferta que agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus, ela não é só oferta. Porque se ela for só oferta, nós somos uma ONG. Nós ofertamos por ofertar. Somos estabelecimentos de autoajuda. Somos estabelecimento que apenas satisfazemos as primeiras necessidades. Mas Deus não deseja que nós sejamos uma ONG. O Senhor quer fazer das nossas ofertas um sacrifício de expiação. Onde, quando nós ofertamos, quando nós damos ajuda a alguma comunidade, quando nós ajudamos missionários, quando nós ajudamos instituições religiosas, quando nós ajudamos aqueles que necessitam, quando nós damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem é nu, quando nós fazemos todas essas ofertas, nós precisamos fazer essa oferta não só como uma ajuda. Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso porque eu sou bom. Não, nós fazemos isso porque a oferta para nós é um sacrifício de expiação. Nós ofertamos porque somos humildes. Nós ofertamos porque nós estamos arrependidos dos nossos pecados financeiros. Nós estamos arrependidos de fazer trocas com Deus. Nós estamos arrependidos de fazer barganha com Deus. Nós estamos arrependidos de ser corruptos. Nós estamos arrependidos de só querer multiplicar as nossas finanças e não devolver a Deus aquilo que é dele no dízimo. Nós estamos arrependidos de só querer multiplicar as nossas finanças e de não ofertar a outros aquilo que Deus nos deu, porque outros não têm a mesma condição financeira que nós e passam por inúmeras necessidades. Nós estamos arrependidos do pecado que nós temos quando nós não pagamos os impostos, quando nós sonegamos impostos, quando nós somos empresários e nós temos caixa 2, nós só apresentamos à Receita Federal aquilo que nós achamos que devemos apresentar e assim nós sonegamos os impostos, nós usamos o que era de César para nos beneficiar, ou seja, Deus nos abençoa financeiramente, Deus nos dá clientes, Deus nos dá serviços,
mas nós não queremos pagar os impostos que são devidos. E com isso somos sonegadores de impostos. Nós ofertamos porque esses pecados precisam ser perdoados. Nós ofertamos porque esses pecados precisam passar pelo arrependimento. Nós ofertamos porque nós reconhecemos a necessidade de um grande sacrifício, muito maior que as nossas ofertas, que foi o sacrifício do Calvário, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, e nós reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas finanças, nós reconhecemos que se temos alguma coisa é porque Deus nos deu, nós reconhecemos porque se alguém nos ajuda, é porque Deus tocou no coração dessa pessoa que nós precisávamos de ajuda, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas finanças. E nós reconhecemos que nós não servimos ao dinheiro, mas nós servimos a Deus. E o nosso dinheiro, ele é submisso à vontade de Deus. E nós temos o dinheiro para fazer a vontade de Deus e ponto final. Essa é a oferta que agrada a Deus. Nós ofertamos porque reconhecemos que somos pecadores. E porque só queremos embolsar o dinheiro e não dar a Deus o que é de Deus e nem a César o que é de César, nós somos merecedores da ira de Deus. Por isso eu convido você, amado, a falar junto comigo nessa noite, que você merece a ira divina. Eu mereço a ira divina quando nós não damos a Deus o que é de Deus e não damos a César o que é de César. Mas nós só queremos encher a nossa conta bancária, só queremos encher os nossos bolsos e não submetemos o dinheiro, as finanças, à vontade de Deus. Nós ofertamos porque temos fé e porque acreditamos no sacrifício único, no sacrifício de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E nós ofertamos porque buscamos em Deus, no sacrifício maior, no único e verdadeiro sacrifício, na oferta única, na oferta verdadeira, buscamos a misericórdia de Deus. Então saiba você que quando você ofertar a sua finanças, quando você ofertar o seu dinheiro, você encontrará com a misericórdia de Deus. Nós não estamos acostumados a ouvir a verdade, não é mesmo? Nós fugimos da verdade, meus irmãos. Nós enquadramos Deus. É como se nós, como é que eu vou dizer? É como se Deus fosse uma grande TV. Uma grande emissora. É como se Deus fosse hoje aí essas empresas que oferecem pacotes de TV. Nós pagamos por aquilo que queremos ver. Nós pagamos por aquilo que nós queremos ouvir. Nós pagamos por aquilo que nós queremos que entre na nossa casa. E nós fazemos isso com Jesus. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele nos dá, ele nos provê. Ele entra com a provisão na nossa vida. Ele nos deu dons naturais, por isso você é um profissional. Ele nos dá dons extraordinários, por isso você é um ministeriado, um vocacionado, um consagrado, um padre, um bispo. Ele nos dá, amado, tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Mas nós só pagamos aquilo que nós queremos que ele faça. E nós não damos o dízimo e não ofertamos, porque dízimo e ofertas são coisas diferentes. Como eu disse, vou repetir, o dízimo é dado à igreja, às paróquias. É a primícia daquilo que você recebe. Mas a oferta é aquilo que você oferta além do dízimo. As instituições de caridade, as obras sociais, aqueles que necessitam, passam por necessidades, as novas comunidades, aos missionários, aqueles que você sabe que servem a Deus dia e noite. Isso é oferta. Nós só damos, nós queremos que Deus faça só aquilo que nós queremos. E nós fazemos assim com Jesus. Quando ele nos exige alguma coisa a mais, quando ele nos fala uma verdade a mais, você olha para ele e diz, muda o canal. Não, isso não. Quero falar de
milagre. Aí ele vem e fala de finanças, aí você vai até ele, cala a boca, Jesus. Não, eu quero ouvir falar de perdão. Não é assim? E nós vamos falando com Deus, querendo dar ordens a Deus, e vamos querendo que Jesus faça somente aquilo que nós queremos. Dizimar e ofertar são duas coisas diferentes. São dons que Deus nos concede para que recebamos o perdão pelos nossos pecados financeiros. É uma forma de confessar os nossos pecados, de nos arrepender dos nossos pecados e de dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E começarmos a verdadeiramente nos prostrar diante de Deus e dizer: eu sirvo ao senhorio de Jesus e não ao dinheiro. Eu submeto o meu dinheiro e as minhas finanças a Deus. A igreja nos diz verdade sobre a oferta. Ofertas são parte do relacionamento do homem com Deus. Não podem ser tratadas de modo superficial. Devem ser apresentadas com fé. É fundamental como se oferta e o que se oferta. Porque isso determina se a oferta é ou não aceitável diante de Deus. Ofertas aceitas por Deus são creditadas como justiça. Então, nós precisamos começar a entender essas verdades. E as ofertas precisam ser santas, apresentadas a Deus como atos de adoração. Que ato de conversão é, amado, quando nós olhamos para o dinheiro e nós dizemos assim: puxa, podia satisfazer agora a minha vontade. Podia agora curtir balada, podia beber, podia me drogar, podia me prostituir, podia adulterar, podia comprar roupa nova, podia ir fazer, já paguei tudo mesmo, já estou com tudo em dia, agora eu posso curtir. Vou pegar esse dinheiro e vou curtir. Que conversão maior será quando você olhar para esse dinheiro e dizer: não, vou devolver a Deus, porque aquilo que me sobra é o que falta na vida de alguém. O que nos sobra é o que falta na vida de alguém. Deus fez sobrar para provar o teu coração. Deus permitiu que você sobrasse o seu dinheiro, as suas finanças, para provar o teu coração e para que você visse quem é que manda na sua vida. Se são as suas paixões, se é o dinheiro ou se é Deus. Quem manda na tua vida financeira, meu amado? Quem manda nas suas vontades? A palavra do Senhor diz, eu vou pegar de novo, amado, isso é tremendo, isso é uma conversão muito grande, muito grande. Isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, porque nós estamos submersos num pecado muito grande. A palavra do Senhor diz, a ti vai seu desejo, mas você deve dominá-lo. A palavra do Senhor nos garante, amado, o desejo bate a nossa porta, é verdade, o mal bate a nossa porta, as paixões batem a nossa porta, mas Deus olha para nós e diz, você pode dominar isso. E como dominar esse maldito orgulho, essa maldita soberba, essa maldita avareza? Ofertando o que te sobra para aqueles que precisam mais que você. Para aqueles que não têm. As ofertas precisam ser voluntárias. Você está ouvindo toda a verdade de Deus sobre o Evangelho. Sobre a vida financeira. Essa é a verdade de Deus sobre a vida financeira. Só que essa oferta que o Espírito Santo está conduzindo o teu coração agora a fazer, ela precisa ser voluntária.
Você não pode ofertar por medo de ser amaldiçoado. Você não pode ofertar por medo da sua oferta não ser aceita. Você não pode ofertar porque Deus castiga, não. Você precisa ofertar porque você acredita que Deus é o Senhor da tua vida. E porque só Ele tem palavras de vida eterna. Você precisa ofertar de forma voluntária. Você não é obrigado. Você é um voluntário a ofertar porque você obedece ao coração de Deus. Porque você é um fiel cumpridor daquilo que as Escrituras diz. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou se tem Deus, se serve a um, ou se serve a outro. É preciso submeter as finanças a Deus. É preciso que as ofertas sejam dadas de coração. É preciso que as ofertas sejam dadas por amor a Deus, não pela insistência de alguém. É preciso que as ofertas sejam dadas conforme determinadas no seu coração, sem pesar e sem obrigação. É preciso que as ofertas sejam dadas com alegria, sem má vontade, senão não serão aceitas por Deus. É preciso que as ofertas sejam dadas o melhor das ofertas, de tudo que Ele mesmo nos deu. É preciso que as ofertas sejam dadas com liberdade, sem reservas e com muita reverência. É preciso ofertar, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. É preciso ofertar, meu amado, porque quem comanda, quem nos dá as nossas finanças é Deus. Se temos, é porque Ele nos deu. É preciso dar com amor, é preciso dar com reverência. É preciso dar de forma santa, arrependidos pelos nossos pecados cometidos nas finanças, arrependidos porque somos avarentos, porque somos orgulhosos, porque somos hipócritas. É preciso, amado, ofertar com alegria no coração, sem que ninguém nos obrigue. Não, eu não estou dando porque hoje eu ouvi uma live e a Valéria praticamente me engoliu. Não, eu estou dando porque eu ouvi a Valéria pregar a verdade do Evangelho. Eu estou dando porque aquilo que a Valéria pregou é a vontade de Deus. Eu estou dando porque eu fui tocado por Deus. Eu estou dando porque eu aprendi agora que eu não posso só reter, eu preciso dar. Eu preciso ofertar para que eu possa verdadeiramente agir segundo o coração de Deus. As ofertas dos israelitas, ofertas oferecidas continuamente, eram insuficientes para purificar o povo do pecado e servia apenas para lembrá-los dos seus pecados, da necessidade que tinham de um Salvador. Olha o que o ensinamento da igreja nos diz, que as ofertas antigamente, no Antigo Testamento, ofertadas pelos israelitas, eram ofertas muitas vezes que não eram aceitas por Deus. Por quê? Porque eram insuficientes para redimir o povo dos seus pecados. Porque eram ofertas dadas como ONGs e não como instituições espirituais. Eram ofertas dadas porque tinham que dar para cumprir um mero preceito da lei, mas não por amor, por gratidão, porque estão devolvendo a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Essas são as ofertas que são agradáveis a Deus. Você vai dar, amado, porque você pode. Você vai dar, ofertar, porque você recebeu. Você vai ofertar porque você é tão grato a Deus e você quer abençoar outras pessoas. Você vai ofertar porque você está cumprindo aquilo que Deus te determinou. O sacrifício de Cristo nos capacita a estabelecer um relacionamento com Deus sem medo e com ousadia. Nos capacita a receber dele tudo o que precisamos. Esse é o sacrifício de Cristo. Jesus, Deus Pai, ofertou Jesus. E Jesus se sacrificou a Deus Pai. A oferta de Cristo, a oferta de Deus Pai e o sacrifício de Jesus Cristo, ela nos capacita a ser aquilo que Deus quer. Amados, as nossas finanças precisam passar por conversão. A nossa vida financeira precisa passar por conversão. Por que eu resolvi fazer esses programas, administrar no Espírito? É algo que Deus havia colocado para mim há muito tempo. E eu relutei muito, amado, mas
Eu confesso a você, eu sou técnica contábil. Eu vivi 20 anos dentro de um escritório de contabilidade. E ali mexendo com finanças, com vida financeira, com administração, com financeiro, contas a pagar, contas a receber, eu pude ver, amado, o quanto Deus não deixa faltar nada ao homem. Há muito dinheiro envolvido mesmo na humanidade. E há muito dinheiro desperdiçado com o demônio. E nós, pelo pecado da sociedade, nós vamos adentrando nessa mente pecaminosa, nessa mentalidade pecaminosa, onde nós temos que somente nos satisfazer e reter, mas nós não podemos ofertar e nem abençoar ninguém. O Senhor diz para você nessa noite que esse é o caminho da lei de Deus. Você precisa ofertar a Deus o dízimo, que é aquele pertencente às paróquias. Dizimar a primícia do seu salário, das suas finanças, à paróquia. E você precisa ofertar aquilo que te sobra para aqueles que necessitam, tanto quanto você. Se você tem, é porque Deus te deu. E para que Deus aceite a tua oferta, você precisa fazer esta oferta de coração, de forma voluntária, sem que ninguém te obrigue, de forma santa, como um meio de expiação dos seus pecados, como um meio de se redimir, quando você usou aquilo que Deus te deu para pecar. Porque muitas vezes nós fazemos isso, amado. Nós usamos o dinheiro que Deus nos deu. Um dinheiro que era para ser abençoado, nós usamos para pecar. Para uma vida de pecado. O Senhor deseja nos perdoar nessa noite. Não basta, amado, começarmos a levantar bandeiras de lava-jato. Lava-jato já! Fora a corrupção, não a corrupção, amados. Se não começar de nós não veremos as mudanças. Usando do dom natural que Deus me deu, o dom de lidar com as finanças, eu te digo, arrependei-vos e convertei-vos e credes no Evangelho. Que as nossas finanças se tornem um sacrifício aceitável a Deus. Um sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Oferta, no hebraico, quer dizer corban, aquilo que alguém traz para perto de Deus e do altar. Um vocábulo genérico para designar qualquer tipo de sacrifício. Na antiga aliança, o relacionamento dos filhos de Israel com Deus dependia dos sacrifícios e ofertas apresentados sobre o altar. Se os israelitas fossem obedientes à lei, se os israelitas fossem obedientes à lei, e apresentassem holocaustos sobre o altar, conforme Deus lhe ordenara, essas ofertas seriam aceitas. A comunhão com Deus seria restaurada, eles passariam a viver sobre um céu aberto e colheriam as bênçãos prometidas. Mas se os israelitas fossem desobedientes a Deus e não seguissem as instruções de Deus relativas às ofertas e aos sacrifícios, suas ofertas seriam rejeitadas, a comunhão com Deus seria cortada e eles passariam a viver sobre um céu de bronze, acumulando maldições sobre si. Isso é aquilo que os israelitas, o povo de Israel, a antiga aliança, tinha como preceito. Se obedecessem a Deus com relação aos sacrifícios e às ofertas,
Eles viveriam sobre um céu aberto. E as bênçãos de Deus estariam sobre eles. Mas se eles desobedecessem a Deus com relação aos sacrifícios e às ofertas, eles viveriam no céu de bronze. E o que significa isso? Atrairiam maldições sobre si. Com o sacrifício de Cristo, nós, amados, somos lavados no sangue de Jesus. E temos a graça de sermos divinizados por Deus, nos tornarmos inabitação de Deus, templos do Espírito Santo. E temos a graça de viver segundo o coração de Deus na nossa vida financeira. Nós temos, amado, a graça, nós podemos dominar a nossa avareza, dominar o nosso orgulho, dominar as nossas paixões, as nossas vontades e começar a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós podemos dominar as nossas paixões e começarmos a submeter o nosso dinheiro à vontade de Deus. E olha, o que oferta ainda traz para nós na língua grega, para aqueles que gostam mesmo de aprofundar nos ensinamentos de Deus. Em grego, oferta significa prosfora, entrega, oferta. No Novo Testamento, é usada para se referir ao sacrifício de Jesus. As ofertas segundo a lei, os valores doados pelos cristãos aos necessitados, a oferta do cristão a Deus. Então, oferta na língua grega, no Novo Testamento, significa a oferta que é dada a Deus, dai a Deus o que é de Deus. E a oferta que é dada aos necessitados, dai a César o que é de César. As ofertas de hoje são parte do nosso relacionamento com Jesus. São um reflexo da nossa comunhão com Deus. E se quisermos que nossas ofertas sejam aceitas a Deus, se desejamos colher as bênçãos prometidas por Deus, devemos apresentar-lhes ofertas que sejam de acordo com a sua palavra. E a palavra de Deus diz, amado, que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. A palavra de Deus diz que nós devemos compartilhar com aqueles que nos formam, com aqueles que nos instruem no caminho de Deus, as nossas ofertas, o nosso dinheiro, aquilo que nos sobra. É muito importante, amado, que você passe pela conversão financeira, porque senão as nossas ofertas não são aceitáveis a Deus. E diante de tudo isso que ouvimos, diante de tudo isso que aprendemos, nós precisamos agora entregar a Nossa Senhora, para que nós possamos, que isso caia no nosso coração, não como um peso, mas como um meio de santificação, como um meio de conversão de vida, de conduta, de caráter, como uma forma de obter de Deus o perdão pelos nossos pecados. Vamos rezar. Querida Mãe, convencidos que vós sois a medianeira de todas as graças, não somente nas necessidades espirituais, mas também nas temporais, aproxima-nos de vós com corações submissos e humildes, implorando-vos nos assistais em nossa atual preocupação financeira. Devido às circunstâncias imprevistas que surgiram em nossa vida, estamos em necessidade extrema e embaraço pecuniário, sendo-nos impossível saldar nossas dívidas e vivermos bem e tranquilos financeiramente. Não pedimos, Mãe querida, para a riqueza, se a posse da mesma não estiver de acordo com a santa vontade de Deus. Somente imploramos vossa assistência a fim de nos livrarmos de nossas obrigações preementes. Cremos, Mãe querida, que sois rainha do céu e da terra, e assim dispensadora de todas as graças de vosso divino Filho Jesus Cristo, que adquiristes por vossa dignidade admirável uma jurisdição especial sobre toda a criação.
Cremos que sois não somente rica, como também extremamente bondosa e generosa para todos os vossos queridos filhos. Então, ó Mãe medianeira de todas as graças, implorando o vosso auxílio de que tanto precisamos em nossa necessidade financeira, nós vos agradecemos, Mãe amável, e prometemos espalhar por toda parte as vossas maravilhas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós vos louvamos, Mãe admirável de Deus Filho. Nós vos louvamos, Filha amada de Deus Pai. Nós vos bendizemos, vos louvamos, Esposa fidelíssima do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua